Queridos e amados irmãos, e vamos ler a palavra que se encontra em Gênesis, capítulo de número 13, Gênesis 13, do versículo de número 14 até o versículo de número 18. Gênesis 13 a 18, que diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mane, que estão junto a Hebrom, e se levantou ali um altar ao Senhor. Palavras do Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez, recorremos à Tua graça, à Tua misericórdia, até porque sem este socorro nada somos. E nós suplicamos a Tua mão e o Teu braço sobre a nossa vida nessa manhã. Que a Tua palavra seja, ó Deus, aquela espada de dois gumes, que ao mesmo tempo em que corta, cura, liberta, cicatriza e faz aquilo que só ela pode fazer. Toma conta da nossa vida nessa manhã e dá que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra e o Teu Espírito tenha toda a liberdade em nosso meio e em nossa vida. Amém. Para realizar a Tua vontade nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e amigos, o que não havia na vida de Abrão nos últimos anos que antecedem este texto era mesmice, marasmo, rotina. A sucessão de acontecimentos, de fatos, de surpresas, a partir do momento em que Deus a ele se revelara na grande e cosmopolita Ur, na Caldeia, faziam com que a sua vida já não pudesse ser muito programada, planejada, ensaiada, porque desde aquele dia memorável em que, imerso no paganismo, sem jamais ter ouvido falar da existência de um Deus único, soberano, Senhor de todas as coisas, envolvido com as atividades das suas empresas, porque a Bíblia diz que Abrão era um homem extremamente rico, senhor de gado, senhor de terras. Quando Deus a ele se revela, se mostra, aparece, intervém, há uma intercessão do céu na linha de sua vida, Deus, por assim dizer, penetra, se mete na história de Abrão, mostra-se a Abrão e começa já de imediato a dar ordens, a orientá-lo, e esse homem, convencido pela força da revelação, passa a absorver tudo quanto lhe é dito e a obedecer tudo quanto lhe é determinado. É assim que ele sai de sua terra, quebra os laços com sua parentela, vai para um local, para um lugar que ele não conhece, do qual jamais ouvira falar, apenas guiado, dirigido pelo desejo, pela vontade de obedecer àquele que a ele se revelara, àquele que surgira na sua vida, que o surpreendera na sua trajetória, e ele faz essa caminhada com sua família, com seus empregados, com seus funcionários, com seus bens que podem ser levados, e dentre os seus familiares um sobrinho, que mais do que sobrinho é uma espécie de filho que seu próprio coração gerara, Ló. E agora o texto que foi lido nos mostra um momento muito difícil na vida de Abrão. Ele
apesar de todo o amor que nutria, de toda a simpatia, de toda a afetividade pelo sobrinho, eles haviam entrado em conflito em razão do patrimônio que crescera de uma forma extraordinária, e o seu sobrinho havia lhe procurado e dito: a terra é pequena para nós dois, já não há espaço para a gente, nós temos que nos separar, a solução está na separação, na ruptura, temos que provocar essa fratura familiar para que possamos viver em paz. Esse era o argumento de Ló. Ao que Abrão, então, conversando com seu sobrinho, diz: olhe, diante de nós está toda a terra, se você for para a direita, eu irei para a esquerda, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para o norte, eu irei para o sul, se você para o sul for para o norte, eu irei, escolha o seu caminho. O que eu não quero é conflito, o que eu não quero é contenda, o que eu não quero é choque, o que eu não quero é briga em família. Tenha você, faça você a opção que você quiser, o que sobrar, eu ficarei. Mas a Bíblia diz no contexto antecedente, e logo no início do texto que nós lemos, que Abrão está abatido. Abrão está lá num canto, possivelmente sentado numa pedra, cabisbaixo, a refletir. Quem sabe a fazer aquelas reflexões que nós, seres humanos, e principalmente nós que somos cristãos, fazemos com certa frequência, refletindo sobre a vida. Quem sabe a reflexão tinha como ponto de partida a revelação de Deus, o momento daquilo que poderíamos chamar em linguagem atual de sua conversão, da sua chegada para Deus. Abrão está pensando possivelmente nas suas ambiguidades, porque se há uma coisa que estressa a vida da gente, são as ambiguidades que a gente tem na vida. Esse desejo de perdoar, mas na hora H, a falta de coragem para perdoar. Essa vontade de amar, mas ao mesmo tempo de destruir. Esta vontade de celebrar a paz, mas ao mesmo tempo não ter paz. Essa vontade de ajudar, mas ao mesmo tempo de competir, de concorrer. Esta vontade de repartir, de compartilhar, mas ao mesmo tempo a vontade de concentrar, de ter mais, de acumular, de ir tomando espaços, independentemente de se tomar espaços de A ou de B. É possível que Abrão viva agora essa hora de reflexão sobre suas ambiguidades. E isso se torna ainda mais crônico e difícil, mais agudo, quando as ambiguidades são ainda mais ressaltadas pelo fato da conversão. E muitos de nós na vida cristã começamos a pensar e a dizer de nós para nós mesmos: puxa vida, antes da minha conversão, as ambiguidades parece que eram menos salientes. Antes da minha conversão, parece que os meus conflitos interiores eram menores. Antes da minha conversão, parece que a minha convivência comigo mesmo, de certa forma, era mais pacífica. De lá para cá, me parece que os extremos aparecem e eu estou meio bipolarizado. E acontece na vida da gente aquilo que Paulo, o grande apóstolo, disse aos romanos: miserável, desgraçado, homem que sou. Foi a conclusão dele, porque o bem que eu quero, o bem que eu sonho, o bem que eu almejo, o ideário da minha vida, que é bom, eu não pratico, mas o mal que eu não quero, que eu sei que não presta, o mal que eu tenho absoluta consciência de que mal é e que eu não quero, eu faço. É uma luta muito maior do que eu, o inimigo é maior do que eu, diz ele. Para logo em seguida dizer corajosamente: graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continua dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Há muitos de vocês, certamente, que vivem com mais intensidade do que os outros. E do que os outros, digo eu, porque todos nós, ao nosso próprio modo, vivemos o drama das nossas ambiguidades. Vivemos a luta de ter numa mão a palavra de Deus e saber o que deve ser feito, e na outra o impulso, a força da natureza humana, da nossa própria carne, do nosso próprio ego, dos nossos apetites, dos nossos desejos, da distorção da nossa própria personalidade pelo pecado que em nós opera. E esta luta
torna-se semelhante àquela travada por Richard Wurmbrand, o homem de Deus, falecido ano passado, sob a mão do comunismo ateu, em que era na Polônia tirado, por exemplo, de uma geladeira e colocado em temperaturas altíssimas. E quando estava já a ponto de morrer, com tanto calor, era retirado daquele forno e colocado outra vez sob temperaturas baixíssimas. E esse choque térmico deixou sequelas na vida do Dr. Richard, que o acompanharam até a sua morte, e a de sua esposa, Dona Sabina, no ano de 2003. Estas contradições e ambiguidades provocam em cada um de nós, e você sabe do que eu estou falando, esse estresse, provocam esta agonia de alma, porque em sendo o que somos, conhecemos o que deveríamos ser. Em sendo o que somos, temos na palavra o ideal de Deus para a nossa vida. E o desespero de não chegar a atingir esse patamar, o desespero de não chegar a atingir os padrões de Deus na nossa vida, provoca, por um lado, em muitas pessoas, cinismo, calejamento, e faz com que elas se tornem apenas religiosas, mecânicas, repetitivas, que vivem a mesmice do cerimonialismo e dos rituais religiosos. Mas em outras produz tristeza, abatimento, contrição, e é por isso que a palavra de Deus diz que há tristeza para a vida, há tristeza que desemboca no arrependimento, que deságua na mudança, há uma tristeza cuja foz desse caudal é a transformação da vida após uma reflexão profunda, e há a tristeza para a morte, que é a tristeza que não tem arrependimento e que é potencialmente suicida e que leva à própria destruição, seja ela uma destruição abrupta, repentina ou paulatina, homeopática. Talvez Abrão estivesse assim. Afinal, poderia ele estar pensando: o que houve comigo? Eu e meu sobrinho vivíamos bem, éramos amigos, mas depois que eu tive esse encontro com Deus, começamos a ter uma separação, começamos a ter atritos. Ele pensa de um jeito, eu penso do outro, ele valoriza uma coisa, eu valorizo outra. Me parece que esse encontro trouxe divisão na família, me parece que esse encontro provocou um cisma irremediável, e Abrão talvez esteja nessa hora de profundas avaliações. E se há um momento tremendo na vida, é quando nós paramos para fazer essa autoavaliação. Dizem os psicólogos que o homem, o macho, faz essa avaliação aí por volta dos 40 anos, aliás, dos 50 anos, e que as mulheres fazem aí por volta dos 40 anos. É aquela parada na vida em que se olha para trás, em que se olha para a caminhada, em que se olha os encontros, os momentos, os instantes, as decisões tomadas, em que a pessoa começa a avaliar os valores escolhidos, a fé que teve, o que deixou de fazer, o que fez. E aí muitos desaguam, muitos terminam na tese existencialista, por exemplo, de Sartre, de que em avaliando o passado e olhando para trás e projetando o futuro, chega à conclusão de que é melhor fazer o que tem de fazer. Ou como diriam os epicureus 20 séculos antes: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Agora, é nesse estado que Deus encontra Abrão, abatido, reflexivo, pensativo, no meio de uma briga familiar, e é uma briga que, apesar de ter acontecido, um desentendimento que, apesar de ter acontecido há milênios atrás, é atual, é presente, porque esse desentendimento foi provocado por patrimônio, esse desentendimento foi provocado por coisas, este desentendimento foi provocado por bens materiais, e muitos de nós aqui sabemos o que é isto, já experimentamos isso, temos ideia exata de quantas dores e feridas esse tipo de coisa pode produzir numa família. É assim que Deus o encontra, e quem sabe, é nesse estado que Deus encontra muitos aqui nessa manhã, reflexivos, introspectivos, abatidos, avaliando a própria vida, vendo o que valeu e o que não valeu a pena. E muitos talvez cheguem até a questionar a validade da sua própria experiência de conversão. É aí que Deus dirige-se a Abrão. E o que eu mais amo no Evangelho, meus irmãos, é que o Evangelho é sinônimo de esperança. Amém? Esperança. Não há uma página da Bíblia que não termine em esperança. Evangelho é esperança. A Bíblia pode narrar as maiores desgraças, as maiores tragédias. Ela pode falar das mazelas mais inimagináveis.
mas o epílogo, o fim, a coroação, o apogeu, a conclusão, o capítulo final de tudo que ali acontece é vitória, porque a essência do Evangelho é a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais drástica que seja a mensagem, ela há de terminar com um toque de esperança. É por isso que o capítulos 21 e 22 de Apocalipse, quando falam do encerramento de toda a história da humanidade, do epílogo, do fim de todo o drama da raça humana, termina falando não em um tom de tristeza ou tragédia, mas na vitória da implantação da nova Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia começa com vitória, com explosão de vida, com Deus criando, com Deus regendo, com Deus implantando, com Deus formando todas as coisas que aí estão, as visíveis e as invisíveis. E a Bíblia encerra todo o seu conteúdo com a implantação de um novo céu e de uma nova terra, porque a essência de tudo quanto Deus faz é a esperança, e por isso somos gratos a Ele. Deus chega a Abrão e olha para aquele homem abatido, cabeça baixa, e a primeira coisa que Deus diz é o que Ele nos diz nessa manhã: ergue a cabeça, levanta a cabeça, olha para cima, ânimo, sai do abatimento, foge da depressão. Deus olha para Abraão e diz: mas o que é isso? Isso me ensina que o nosso Deus é o Deus do otimismo, é o Deus das coisas positivas, é o Deus que consegue levantar e erguer a nossa cabeça em meio ao caos. Observe lá em Apocalipse capítulo 5, capítulo 4, quando João chora, João lamenta, lágrimas descem pelo seu rosto na ilha de Pátimos, e a palavra de Deus no capítulo 4 diz que o Senhor a ele fala e diz: pare de chorar, estanque essas lágrimas, dê um fim a isso tudo, porque esse sentimento depressivo, ele se retroalimenta, é um ciclo sem fim, infinito. Uma coisa leva a outra, outra leva a outra, e a pessoa vai mergulhando nas profundezas abissais do negativismo, da depressão, e muitos vão até a morte. Ergue a cabeça. O Espírito diz a João: para de chorar. E o texto diz que ele olha para cima. E quando ele olha para cima, a coisa muda. Isso porque se ele olhasse para frente e para trás, para um lado e para o outro, só ia ver deserto. Pátimos é um alcantil, é uma ilha pedregosa. Mas a Bíblia diz no capítulo 4 que ele olha para cima. E quando ele olha para cima, diz o texto, diz ele mesmo: eis que eu vejo uma porta aberta. Aleluia. É para cima que a porta se abre. É para o céu que as portas estão sempre abertas. Não há como fechar essa porta. Quando muitas vezes olhamos para os lados, para frente e para trás, e tudo está fechado, como vivia este momento Abrão, olhe para cima, olhe para o alto, há uma porta aberta, de lá vem a solução, de lá desce a bênção. A Bíblia diz, através de Tiago, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Amém? É de lá. O nosso drama é que muitas vezes não queremos olhar para cima, ficamos aí olhando para os lados, olhando para frente, olhando para trás, soluções horizontais, ficamos apenas na perspectiva linear da vida. E Deus nos convida nessa manhã, como convidou Abrão: olha para cima, olha para o alto, olha para mim. Dali vem o impossível, o inimaginável, o inexorável, dali vem coisas que a mente humana não pode conceber, mas dali vem a vitória, em nome de Jesus. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência da fé, essa é a essência da Bíblia. A Bíblia toda pode ser resumida para você nessa manhã na seguinte frase: meu irmão, minha irmã, calma, há esperança para você. Há esperança para você. Quando os homens dizem não, quando todas as portas se fecham, quando todos os becos estão sem saída, quando tudo está lacrado, quando tudo está hermeticamente fechado, Deus diz: ainda há esperança. Amém. Eu já contei nos cursilhos, acho que já contei aqui, a história de um velho amigo meu, que já foi para o céu, chamado Bengali. Cabelos brancos, um judeu convertido. Bengali foi o homem de mais fé que eu conheci na vida. Eu uma vez disse a ele: Bengali, eu preciso ter fé para crer no que você diz, não é nem para viver suas experiências. E ele riu muito com isso. Mas para Bengali não havia impossíveis. Bengali,
quando Deus falava ao seu coração, não havia nenhuma chance daquilo não se tornar realidade na vida dele antes que a coisa se realizasse. E um dia, Deus falou ao coração de Bengali que ele iria viajar para pregar não sei onde, e ele foi para o antigo aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para pegar um avião da Força Aérea Brasileira. Inscreveu-se, e lá para as tantas, um capitão da aeronáutica, não sei, olhou para o Bengali, chamou o Bengali e disse: olha, vai embora para casa que o avião está lotado, e além de estar lotado, há muita gente na sua frente, não há a menor chance de você viajar. E o Bengali, com a maior calma, olhou nos olhos do homem e disse: mas o senhor fique tranquilo, porque eu vou viajar. E o homem de alta patente disse: quem foi que lhe disse que o senhor vai viajar? Bengali disse: o meu pai. Quem é seu pai? Bengali disse: Deus. E o homem disse: coitado, deve ser a idade, o sofrimento, deve ter passado tanta luta na vida que está desequilibrado, esse velhinho está imaginando coisas. E aí Bengali foi lá para um banco daquele, sentou-se e ficou esperando. Umas 2 horas depois, o mesmo indivíduo voltou e disse: olha, eu estou aqui eu estou com pena do senhor, meu querido, vai embora. E Bengali disse: não, eu vou viajar. Disse: o senhor não vai viajar. E Bengali disse: por quê? Disse: porque o avião já foi, já faz 50 minutos que o avião decolou. E Bengali disse: não tem problema, eu vou viajar naquele avião. E o homem disse: estou convencido que esse aí é completamente desequilibrado. E Bengali ficou lá. Daqui a pouco houve um corre-corre no aeroporto, um movimento, e Bengali viu pessoas ali meio aflitas, até que finalmente, depois de muitas horas, aquele mesmo homem da aeronáutica veio até Bengali e disse: olhe, vá até o balcão para o senhor se inscrever de novo, porque houve um problema no avião após quase 1 hora de voo, houve pane num dos motores, o avião voltou, mais da metade do povo desistiu com medo, e o senhor vai viajar. O senhor tem coragem? Bengali disse: aleluia. E eu encontrei Bengali depois disso, ele disse: o melhor não foi isso, é que Deus disse que eu ia, mas exagerou, porque como o avião estava quase vazio, eu fui deitado. Foi uma viagem maravilhosa, abençoada. Alguns anos depois ele encontrou comigo e disse: Alexandre, eu disse: o que é Bengali? Se eu vou a Israel. Eu digo: ótimo. Mas vou de Kombi. Eu digo: eu não duvido. Eu não duvido. E foi. E passou um bom tempo por lá. O Evangelho produz coisas assim. O Evangelho às vezes irrita aquele que não é convertido, porque desperta esperanças absolutamente, do ponto de vista humano, irracionais, ilógicas. O Evangelho, embora seja lógico e racional, e talvez seja o que há de mais racional e lógico em todo o universo, produz uma esperança que, segundo a linguagem de Paulo aos Romanos, é contra toda esperança. Por isso ele diz: Abrão, esperando contra a esperança. Ergue os olhos, levanta a cabeça. Quando Deus chega a Ezequiel, a Daniel, junto ao rio Quedar, Daniel está prostrado, e Deus diz: põe-te em pé e falarei contigo, ergue-te. Portanto, você nessa manhã, que veio para cá reflexivo, ruminando problemas, dificuldades, talvez fazendo juízo de valor da sua própria vida, no que diz respeito ao que você tem vivido da conversão para cá, eu quero lhe dizer, não como animador de auditório, porque eu não sou animador de auditório, sou pregador do Evangelho, mas quero lhe dizer de todo o meu coração e construindo a minha afirmação sobre a palavra: ânimo em nome de Jesus. Levanta a cabeça, olha para o alto. Se não há saída para os lados, saídas humanas, lógicas, lineares, olhe nessa manhã para cima. Há uma porta aberta que ninguém pode fechar. A segunda coisa que Deus diz a Abrão para animá-lo, depois de falar: erga os olhos, é: agora olhe, veja. E estabelece um princípio extraordinário, porque diz assim: a terra que você vê, toda a terra que sua visão alcançar, esta terra eu lhe darei a você e a sua descendência. Então a Bíblia me ensina uma coisa impressionante, de que eu tenho com Deus na proporção da minha visão. Quanto mais eu vejo, mais eu tenho.
Quanto menos eu vejo, menos eu tenho. Há pessoas que não têm apetite espiritual, ambição espiritual, vontade espiritual, que se acomodam com qualquer coisa, que se acomodam com uma vida sem nenhuma riqueza do ponto de vista espiritual. E a palavra de Deus diz que também espiritualmente eu serei do tamanho do que eu vejo. É por isso que Isaías, profetizando, disse assim: o nobre projeta coisas nobres. E se este princípio é verdade, e verdade é, eu posso concluir que o medíocre projeta coisas medíocres. Eu sou o que eu projeto, você é o que você projeta. Nós somos o que sonhamos. O presidente Roosevelt disse certa vez que os sonhos são como as estrelas. Nós sabemos que não chegaremos lá nas estrelas, mas nem por isso deixamos de olhar para as estrelas e admirá-las, e somos inspirados pela beleza delas. Assim são os sonhos. Olha, é o que Deus diz a Abraão: tire os olhos das circunstâncias. Há muitas pessoas que têm aquela visão de lagarta, cuja extensão é muito pequenina. Lagarta só vê pó, lagarta só vê chão, lagarta só vê o que está ali aos pés, mas de repente ela é envolvida por um casulo. Passa um tempo naquele casulo e de repente aquele casulo é rompido e dali sai uma borboleta. E essa borboleta tem a visão alterada. Ela agora já não vê o pó apenas, ela vê muito mais longe. De onde ela está, a visão é mais rica, mais abrangente, maior. E o que aconteceu com sua vida um dia, meu irmão e minha irmã, foi isso. Deus o envolveu no casulo do seu amor e o transformou em uma borboleta, para que você tivesse uma visão muito maior da vida. A ousadia dos homens de Deus é tremenda. Você já ouviu falar num homem chamado John Knox, um escocês, cuja história é inspiração para muitos pastores e pregadores do Evangelho? A biografia registra que John Knox orava, e orava em pranto, sozinho, dobrado sobre o tapete de sua casa, varava noites e noites, em choro convulsivo, e a sua oração era: dá-me a Escócia ou eu morrerei. Era só o que ele pedia. Ele dizia a Deus: dá-me a Escócia, eu quero o meu país. Eram dias difíceis. A Inglaterra e os países adjacentes viviam uma época de obscuridade do ponto de vista social. Havia trabalho escravo, o álcool tomava conta da sociedade. Havia uma degeneração progressiva que preocupava a líderes, a governantes e àqueles que de fato tinham uma relação próxima com Deus. E foi nesse instante que John Knox fez a sua parte, botou a cara no chão, os joelhos dobrados, e em pranto chorou e orou, dizendo: dá-me a Escócia ou eu morrerei. E todos nós sabemos que um dos maiores avivamentos do século passado aconteceu na Escócia. E conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto alemão, comandante de uma esquadrilha, cujo objetivo era bombardear a cidade de Glasgow, sobrevoando aquela capital, teria dito para os seus comandados: não há por que bombardeá-la, a cidade está em chamas. Só que chamas não haviam. Era, diz a história, John Knox e seus companheiros de oração buscando a Deus. O nobre projeta coisas nobres. É o que Deus diz a Abraão: olha, vê, porque do tamanho da tua visão será a tua posse, do tamanho dos teus olhos, da tua capacidade de ver, será aquilo que tu terás comigo. O pai do reverendo Caio Fábio, o doutor Caio, é um homem que hoje está completamente cego de um olho e tem apenas 10% do outro. E há 2 anos atrás, um moço no Rio de Janeiro encontrou com ele e disse: doutor Caio, que pena, o senhor perdeu a visão. Ele disse: não, meu filho, perdi só a vista, a visão continua. Maior e melhor do que antes, cada dia mais clara, cada dia mais límpida. E Caio gosta muito de se referir ao pai, dizendo: meu pai está pacificado, tranquilo, calmo, um homem extremamente preparado. Doutor Caio, na sua formatura, ganhou da Universidade Federal do Amazonas um anel simbólico como o melhor aluno da história da universidade. E uma vez, conversando comigo, citando seus companheiros
de faculdade de Direito em Manaus, que hoje são políticos proeminentes, ele disse: o nosso passatempo era bater papo em latim. Esse homem teve um encontro com Jesus profundo, que mudou a sua vida. E a visão se abriu, os olhos foram longe, e ele viu o Amazonas, ele viu a sua terra, ele viu aqueles rios cheios de barcos, com pregadores, com obra social sendo levada avante, médicos, dentistas, assistentes sociais. Dr. Caio teve uma visão tremenda que os anos foram se encarregando de torná-la realidade. É isso que Deus diz: erga os olhos, e não apenas erga, mas olhe, veja. E em último lugar, vem a consumação da visão. O verso 18 diz que Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar junto aos carvalhais de Manre. Quando a gente levanta a cabeça, quando a gente tem coragem e ousadia de ver, a bênção se concretiza na vida da gente. Amém? Irmãos, eu ouso dizer o seguinte, olhem bem para mim, presta atenção. Às vezes, e eu estou pedindo para você prestar atenção para não me interpretar errado, não fazer uma hermenêutica torta. Muitas vezes, do ponto de vista da posição frente à vida, vive melhor, por incrível que pareça, um ateu otimista do que um cristão pessimista. Nós temos que abrir os nossos olhos e viver aquilo que Rubem Amorese, num livro maravilhoso, chamou de meta-história. Ou seja, tudo que tem de ser feito, feito está. Nós somos apenas aqueles que no tempo e no espaço irão concretizando na nossa vida aquilo que Deus preparou para nós. Portanto, mude as suas tendas hoje. Se você está acampado no desânimo, na tristeza, no abatimento, interessante é que pai de adolescente geralmente está abatido fim de semana, porque são os dias que eles mais aprontam. Se você hoje está com suas tendas plantadas, na tristeza, nesse tipo de reflexão, puxa vida, foi só eu me converter, briguei com meu sobrinho. Antes da minha conversão, nunca briguei, era como um filho. Eu lhe convido a fazer o que Abraão fez hoje, mude as suas tendas em nome de Jesus. Amém. E não apenas mude as tendas, mas faça o que ele fez. O texto encerra dizendo que ele construiu o altar de Hebrom. A história começa com abatimento e termina com altar. A história começa com tristeza, com introspecção negativa e termina com a edificação de um altar para a honra e para a glória de Deus. Amém. Agora, há certas atitudes que só nós podemos tomar. Deus não vai tomar por nós. E você sabe, eu não preciso ser profeta nem vidente para afirmar que você sabe que atitudes você precisa tomar na vida. E hoje está bem mais fácil, com internet, com telefone, com celular. Hoje as atitudes podem ser tomadas com muita rapidez. Faça como Abrão, tome atitude, mude a tenda, e você vai ver o lugar que antes era de tristeza se transformar num altar para a glória de Deus. Amém? Amém mesmo? Amém. Curve a sua cabeça. Nenhuma organização ou instituição tem história de transformação de vidas para contar como a Igreja de Jesus de Nazaré. Enquanto nós estamos aqui, em milhares e milhares de lugares do planeta Terra, o Espírito Santo está mudando histórias, transformando vidas, perdoando pecados, regenerando homens, chamando jovens para o ministério. É apaixonante imaginar o que o Espírito de Deus está fazendo agora, nas cidades mais sofisticadas e nos desertos mais ermos e abandonados da face da terra. Agora, transformando dramas em cântico de vitória, transformando derrotas em retumbantes vitórias, transformando pessoas vencidas em campeões da vida, transformando gente
estava caminhando para a morte, alimentando desejo suicida, transformando gente assim em saudáveis promotores da vida. Enquanto nós estamos aqui, há um rebuliço na face do planeta Terra, de homens e mulheres mudando suas tendas, saindo da derrota para a vitória. Isso não é fantasia, não é devaneio de pregador, isso é realidade. O testemunho judicial existe, o testemunho da própria história. Há documentos, há fatos, há vidas. Josh McDowell, que escreveu o extraordinário livro Mais que um Carpinteiro, depois de apresentar todas as argumentações possíveis para a grandeza de Jesus de Nazaré, no último capítulo ele diz: ele mudou a minha vida. Esse é o maior testemunho. Eu era, hoje eu sou. Eu andava, hoje eu ando. Eu era derrotado, hoje eu sou vitorioso. E ele diz: eu tinha ódio do meu pai, hoje eu amo o meu pai. Eu não conseguia olhar para o meu pai, hoje eu o tenho como companheiro. Sabe por quê? Porque as tendas foram mudadas, tiradas de um lugar para outro, transplantadas. E a grande mudança se dá no interior, querido, é a mudança de coração. Por isso eu quero nessa manhã convidá-lo, diante de uma palavra simples, objetiva. Se você olha para você mesmo e se descobre na postura de Abrão, diante das suas ambiguidades, dos seus conflitos, dos seus questionamentos, mesmo na sua vida com Deus, eu quero convidá-lo a ouvir nessa manhã a voz do Senhor a dizer: ergue a cabeça, levanta a cabeça, olha para cima, há uma porta aberta. Quero convidá-lo a ouvir o Senhor dizer: agora vê, olhe para tudo aquilo que não é seu, olhe e creia que você será em nome de Jesus. E quero convidá-lo para dizer ao Senhor: eu quero mudar hoje as tendas. Eu quero transformar o lugar de queixa num altar. Eu quero transformar o espaço das minhas reclamações num altar de adoração. Eu quero transformar o espaço da minha própria derrota e das minhas decepções comigo mesmo num altar de adoração e louvor ao teu nome. Por isso eu quero convidar a todos aqueles que sinceramente precisam fazer isso hoje, aqui e agora, em nome de Jesus, para que se ponham de pé onde estiverem. Nós vamos orar crendo que esse Deus é o Deus que aqui está para promover isso para o louvor do seu nome. Amém. Quero convidar o reverendo Martorelli para orar, suplicando a Deus que isso não fique apenas como pregação, como teoria, como retórica, mas que pela graça este verbo se encarne, esta palavra se faça vida, e você possa daqui a alguns dias dizer: de verdade, pastor, as tendas foram mudadas, porque Ele pode. Amém.